praticamente nós podemos dizer que nós somos adventistas de berço, crescemos. Eu tinha... Eu sou de berço. Você é de berço, né? Eu tinha 2 anos de idade quando a minha mãe conheceu o Evangelho, quando ela conheceu o Adventismo. E, enfim, minha infância toda foi na igreja, né? Participando das coisas da igreja. A Vânia também a mesma coisa, né? Pela mesma forma. Cresceu... Provador, coral. Participava dos grupos musicais, conjuntos musicais, não é verdade? Eu também tive uma vida bem musical também na igreja. Até hoje, né? Sou muito ligado à música. Muito, muito, muito mesmo. Muito ligado à música. Mas parece que há tempo para tudo, né? E acho que chegou o tempo agora de começar a olhar em outras direções, focar outras coisas, né? E quando se tem família, é difícil começar a dividir a atenção, mesmo que por algo que seja até mesmo um trabalho na igreja, né? Quando a família chega, parece que isso transforma e muda todo o curso da sua vida. Mas, enfim, vamos começar falando um pouco da nossa... já falamos um pouco da nossa infância, crescemos na igreja e fazendo todas as coisas que todo mundo faz, né? Indo à igreja com os nossos pais. Enfim, tivemos ali uma infância muito boa na igreja. A adolescência eu não posso falar que foi assim tão boa, porque é aquela fase um pouco complicada e a gente, no meu caso, né? A minha família, eu, os meus irmãos, na adolescência a gente acabou extraviando ali, né? Saindo fora dos caminhos do Senhor, passamos aí vivendo uma boa parte, né? Alguns anos fora da igreja e, enfim, posteriormente, depois de alguns anos, a gente retornou à igreja, eu, meu irmão e a minha irmã. A Vânia, Graças a Deus, né? Graças a Deus, a Vânia nunca teve essa experiência de sair da igreja, né? Às vezes a gente tem essa concepção de que, fulano saiu da igreja, nossa, que triste. Mas quando a gente percebe que estar na igreja, né, e não estar na igreja... É bem parecido. Não, o que eu quero dizer é que estar na igreja e não estar na igreja não vem ao caso quando nós não estamos em Cristo. Sim. Quando nós não conhecemos a Cristo, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e falam, nossa, fulano saiu da igreja. Nossa, o Gil, né? No meu caso, por exemplo, vamos falar da gente, que é melhor falar da gente do que... Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Com certeza as pessoas falaram, né? Minha mãe, né? Os familiares, né? Comentavam, nossa, o Gil saiu da igreja. Mas será que o Gil, pelo menos uma vez na vida, será que ele foi igreja? Será que ele esteve na igreja? Porque ir à igreja, frequentar a igreja, isso pode se tornar corriqueiro, não é verdade? Mas o que realmente te prende, aquilo que solidifica a sua vida é comunhão com aquele que é o noivo, o dono da igreja, não é verdade? E isso é o que importa. Mas quando nós nos conhecemos, nós frequentávamos um distrito, né, em comum, né? Ela frequentava uma igreja e eu outra igreja no mesmo distrito. E eu lembro que quando nos conhecemos assim melhor, né, apesar de já termos nos encontrado, né, a gente se conhecia assim superficialmente, mas quando nós nos conhecemos e decidimos que poderíamos tentar um relacionamento, um namoro,
E logo começamos a namorar, começamos a pensar também, dentro de pouco tempo que a gente namorava, a gente também começou a pensar em noivar e, consequentemente, casar. Foi assim, fofa? E em 2008 foi o ano em que nós nos casamos, né? Mas a gente tinha uma vida assim a gente saía demais da conta, muito, muito. Tanto na época de namoro, quanto na época de casados, né? Quando casamos. Casou aí que a gente fez Sim, mesmo. aí não tinha restrição, né? Quando você tá namorando, né? Tem locais que a gente não pode ir, né? Não pode, né? Tem que ter todo tem todo um protocolo, né? Para se seguir, mas depois que casamos, aí a gente tinha total liberdade, né? Então a gente passeou demais, e a gente tinha uma vida assim de muitos amigos, e até hoje, né, a gente tem esses vários amigos, esses mesmos amigos, mas assim, parece que sempre era final de semana, né? Parece que era todo dia era um lugar para ir. A gente sempre trabalhou muito também, mas parece que os embalos de sábado à noite eram constantes na nossa vida, né? E a gente participava de muita festa, era convidado para muita coisa, enfim, a gente tinha uma vida como a gente queria e também como a gente achava que era legal. Mas assim, muito pouca preocupação com o lado espiritual da coisa, sabe? Muito pouca preocupação e quase que não tínhamos conscientização de que realmente precisávamos mudar. Muito, 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 muito mesmo. Sabe, a gente vivia uma vida pensando aqui, no hoje, no agora. Acho que a gente vivia uma vida assim, super tranquilos, assim, em relação a gente estar em paz com Deus, né? Em paz, a gente tá tranquilo. Tá tudo certo, a gente é adventista, Somos né? casados. Todo sábado a gente vai na igreja, né? Sim, eu canto, né? Não se esqueça. E eu te acompanho. Ela é esposa de esposa de cantor. Então tava tudo muito, 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 muito certo. Até a gente... Quando foi aquilo? 2016. Aí, 2016, a gente Você fala 2016 o quê? Que a gente percebeu que a gente precisava de uma mudança. Sim, não. Aí a Isabela, a gente ficou grávida, né? Sim. Aí a gente ficou querendo uma mudança assim. Uma coisa que eu gostaria de falar também, que está até anotado aqui, que a gente não consegue, eu não consigo me manter assim naquilo que a gente escreve, a gente acaba passando por cima de coisas, mas uma coisa que eu queria comentar. Deus tem várias maneiras para salvar o ser humano. E uma das maneiras, eu acho que a primeira maneira que Deus usa para salvar o ser humano, para conscientizar o ser humano de que Ele é real, e de que Ele nos ama, e de que Ele quer nos salvar, e que Ele já fez tudo que Ele podia para nos salvar. A primeira maneira que eu acho, né, que a gente acha que Deus usa para fazer a gente entender isso, é o âmbito familiar, a família. Ali, a mãe, o pai, os irmãos, isso é impactante, isso é assim, é algo sobrenatural, né? O convívio familiar, né? Você crescer, você ser educado pelo seu pai, pela sua mãe, você ser ensinado que você precisa dividir com os irmãos, ajudar os irmãos, isso é simplesmente maravilhoso.
mas a gente sabe como as famílias têm sido um alvo direto de Satanás. E às vezes, muitas vezes, tem sido assim, tem sido difícil para as pessoas entenderem o amor de Deus ali no convívio ali entre pai e mãe, porque muitas coisas têm tomado a direção da família, e assim a gente percebe as famílias caminhando em um rumo totalmente ao contrário daquilo que Deus espera para uma família. Então, naturalmente, as pessoas não conseguem compreender a salvação, o plano que Deus tem maravilhoso de fazer com que as pessoas sejam felizes. Por quê? As famílias caminham em direções opostas àquela que Deus escolheu. Isso eu falo assim, o pai, ou a mãe, né, os filhos. Aí quando assim não dá certo, Deus também tem outras maneiras, né? Deus usa o que a gente colocou aqui? Casamento. Justamente, o casamento é uma outra ferramenta poderosíssima que Deus tem para lapidar o seu caráter. E vivendo aí uma vida a dois, você tem ali a oportunidade de crucificar o eu. Quando você casa, a gente precisa morrer para esse mundo, né? E quando você não consegue morrer para esse mundo, morrer para o eu no âmbito familiar, Deus tem aí uma segunda ferramenta poderosíssima, que é nada mais nada menos que o casamento. E no casamento, eu falo assim, por nós, né? Deus tem sido muito, muito misericordioso com a gente. Muito, muito. A gente não tem palavras, a gente não merece as bênçãos que a gente recebeu ao longo desses quase 12 anos que a gente vai completar, não é verdade? Mas também a gente percebe, olha, eu estou falando muito. Eu estou falando muito. Mas também a gente percebe que o casamento, como uma instituição criada por Deus, divina, né? Também é algo muito atacado por Satanás. Muito, 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 muito. Né? Eu tenho certeza que você já sofreu ou sofre com as lutas, né, de um casamento, de um relacionamento, e nós também não somos diferentes, né? Mas o fato é que Deus, ele intensifica as forças dele para nos direcionar naquilo que é primordial, naquilo que é essencial para a nossa salvação. Então a família, ali o ciclo, né, familiar, pai, mãe, irmãos. Agora o casamento, né, talvez a segunda chance. Nós estamos falando aí ordens sucessivas, né? Porque primeiro você vem da família, depois você forma uma família, e aí quando você tem aí um casamento muito atacado, e quando também você não está ali focado nas instruções que Deus tem para um casamento feliz, para um casamento bem sucedido, você também perde as oportunidades de receber as bênçãos de Deus, e que Ele faça você se conscientizar daquilo que você precisa colocar como prioridade de mudança, colocar como prioridade de alvo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tem aí infinitas outras maneiras, mas particularmente falando, no nosso caso, Deus usou, e eu acho que no caso de várias outras pessoas, Deus usa uma nova etapa no casamento, que são
a chegada, que é nada mais, nada menos que a chegada dos filhos. E é aqui o ponto da virada, né? Aquele programa da TV Novo Tempo, né? O ponto da virada. Aqui que acontece o ponto da virada. Eu sempre, vou falar por mim, eu sempre tive a consciência que eu precisava mudar muita coisa na minha vida. Sempre tive essa consciência. Para falar a verdade, eu vivia em uma zona de conforto, sempre vivi numa zona de conforto, mas eu sabia que eu precisava mudar muita coisa na minha vida. Mas parece que a gente vivia uma vida tão boa, que Tão normal, né? tão normal também, que a gente tá legal, era tudo assim muito conveniente, era tudo muito legal. A gente tá na igreja, né? A gente Sim. não tem que... O que mais tem que fazer? Já tá tudo certo, a nossa família, os nossos pais, né, os nossos irmãos, os nossos tios, a gente ajuda, a gente tem cargo na igreja, né? A gente pensa que mas assim, no meu subconsciente, desde muito cedo, eu tinha em mente que eu precisava realmente ter um encontro com Cristo, né? Com base naquilo que a minha mãe ensinava, com base naquilo que ela falava, né? Eu sempre tive uma mãe muito preocupada com essa questão espiritual da família, né? Nas limitações, né, de busca, né, e de espiritualidade dela, mas ela sempre buscou o melhor dela. Ela sempre buscou o melhor dela, apesar de eu achar um pouco complicada essa questão de o melhor de nós, né? Eu dar o melhor de nós na educação dos nossos filhos, né? Hoje eu tenho uma concepção assim bem diferente, e eu não encaro isso como algo positivo quando eu escuto um pai, uma mãe falar que dá o melhor de si para a educação dos filhos, né, ou para a família, né, em qualquer outra área, e eu fico Tudo assim, na vida, em né? tudo, né, eu fico com um pé atrás. Porque se você parar para pensar, o que existe de bom em você? A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia, não é verdade? Então, aquilo que é assim, aquilo que eu faço assim de melhor, é como trapo de imundícia. Então, como que eu posso querer padronizar a educação da minha família naquilo que tem de bom em mim? Sabe? Naturalmente não vai dar certo, não vai ser legal. Mas, enfim, todos os pais fazem isso, né? Eles dão o melhor. Mas seria importante a gente pensar no melhor de quem? No melhor de Deus, não é verdade? Nas instruções de Deus, na educação de Deus, porque assim a gente tem mais condições de acertar. Mas a gente começou a conscientizar de maneira assim, como que a gente pode falar? Quando veio a nossa primeira filha. Em 2013 a gente já tinha 5 anos de casado, Sim. não é verdade? 2013. Mas a gente ainda continuou vivendo a nossa vidinha. Sim. E padronizando a nossa filhinha com tudo aquilo que a gente tinha costume, né? Com tudo aquilo que a gente achava que era legal, que a gente achava que era correto. E a gente direcionou a nossa filha até os 2 anos. Sim. Então, ela estava nesse ritmo, né? Também, sim. Ela era muito festeira, muito festiva. E eu lembro que ela não podia ver o Gil pegando a chave do carro, assim, que aí ela já ficava bebezinha. Ela sempre saiu comigo, desde muito novinha, né? 6 meses de idade,
Sim, Aham. a gente já saía sozinho, eu e ela, pro shopping, pra casa de um parente. De repente a gente dava aí um Vale Night, né, pra mamãe, né? Um Vale Night não, porque à noite a gente tinha que estar junto, né? Mas a gente dava aí uma folga pra mamãe e eu sempre saí com ela. E até hoje ela é muito, muito, muito apegada a mim, né? Mais que a mais nova, que não teve tanto assim, né, essa coisa de sair junto, né? E foi diferente, né? Mas enfim, a nossa mais velha até hoje ela sente assim dificuldades de ficar em casa. Quando dá sexta-feira, no horário do pôr do sol, ela sempre pergunta: papai, nós vamos receber visita? Vamos visitar alguém? Nós vamos fazer o pôr do sol na casa de alguém? Final de semana a gente vai fazer alguma coisa? Ela ainda tem isso muito carregado. A gente também gosta, né? A gente também gosta de sair, mas, enfim, quando a gente percebeu que a gente agora tinha uma vidinha para moldar o caráter ali, quando ela tinha 2 anos, Deus falou profundamente com a gente, profundamente. E Deus nos levou para um lugar onde a gente ficou 30 dias ouvindo da palavra de Deus, tendo comunhão com Ele em meio à natureza, nos alimentando de forma mais natural também, que eu acredito que foi algo que foi um diferencial, né? Fez toda a diferença na nossa vida, porque a gente sabe que a mente clara é fruto daquilo que a gente consome, né? Se a gente e quando eu falo fruto daquilo que a gente consome, eu não falo não só aquilo que a gente come, mas é aquilo que a gente consome de forma visual, de forma auditiva, né? É aquilo que a gente consome de todas as maneiras, né? E tudo isso tende a clarear, né, a nossa mente e tende também a obscurecer, né, a embotar a nossa mente. E a gente sabe disso. Então, quando a gente passou ali 30 dias ouvindo muita, muita coisa, muita instrução, muita coisa boa, né? E foi uma escola missionária que a gente teve a oportunidade de passar esses 30 dias. E ali foi assim como que uma chave, né, um botão que foi acionado e a gente percebeu: puxa vida, a gente precisa mudar. A gente precisa ser transformado. A gente precisa nascer de novo, como Nicodemos, né? A gente precisava entender como seria esse novo nascimento. Apesar de a vida toda na igreja, né, a gente chegou à conclusão de que tinha sido um tempo muito superficial com Deus. Muito, muito, muito mesmo. E a gente agora ficou desesperados. O que fazer? Como fazer? Agora que a gente já sabe que Deus requer um crescimento da gente, a gente percebeu que esse crescimento ele não aconteceu ao longo dos anos. A gente cresceu fisicamente, mas espiritualmente a gente percebeu quão fraco nós éramos. A gente percebeu o quão frágeis, né? Sim, a gente não. A gente foi ver que a gente não tinha uma comunhão, assim, uma intimidade com Deus, né? A gente não lia pouquíssimo, né? Estudava nada, né? A Assim, Bíblia. coisas. A gente estudava. Dava mal a lição, assim, rapidinho. Sim, escola assim, sabatina, sim. Mas nada assim profundo pra gente ter uma intimidade com Deus, pra gente se fortalecer dia a dia, ir aprendendo mais, né? A gente não. Conscientizando da seriedade, né? A solenidade dos momentos em que a gente Como uma filha vive, para né? educar, né? E a gente lida, educando ela naquele mesmo ritmo
que a gente já estava, né? Mas concluindo, as três maneiras com as quais Deus usou com a gente, né? Primeiro no âmbito familiar, né? Teve aí a sua parcela, a gente conheceu a Deus, através da família, né? Através do casamento, Deus trabalhou com a gente também. E agora o ponto assim chave mesmo foi quando nós tivemos a nossa primeira filha. Então ali a gente entendeu que a gente precisava educar a nossa filha para o céu. Só que a gente chegou a uma conclusão. Antes de educar a nossa filha para morar no céu, a gente precisa entender e nos educar, buscar de Deus a educação que Ele queria que nós dessemos para nossa filha. A gente entendeu que nós precisávamos ser educados primeiramente. A transformação tem que vir de nós, né? Tem que vir de nós. Primeiro. Porque como que a gente oferece algo que a gente não tem, algo que a gente não vive? E a gente pensou, puxa vida, a gente viveu toda uma vida, né? Dessa forma, dessa maneira. A gente sempre fez isso, mas agora a gente tinha consciência de que a maioria das coisas que a gente fez, que a gente fazia, não condiziam com um cristianismo prático, com um cristianismo verdadeiro, com um cristianismo que realmente transforma, com um cristianismo que realmente te sustenta, te segura, sabe? Te protege. Porque quando vem os momentos de crise, igual nós estamos vivendo aí, momentos de crise, difícil, né? Onde você não pode nem mesmo ir à igreja. E se você tem um cristianismo superficial, longe de mim dizer que o meu cristianismo hoje é profundo, não. Como a gente disse no início, né? Se a gente fosse olhar o que a gente precisa mudar, a gente nem iniciaria essa conversa. Mas quando a gente olha a profundidade em que a gente se encontrava no pecado, sabe? Distante, né? de Deus, e aquilo que Ele já fez por nós hoje, a gente entende que, puxa, né? Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele pode fazer em nós, fazer por nós, não é verdade? Quando eu engravidei da Isabela, a gente teve esse clique assim, né? Que a gente precisava mudar algumas coisas. Aí a gente... Só que quando a gente resolveu mudar de verdade, a Isabela já estava com 2 anos e eu estava grávida, né? Da Antônia já. Sim, verdade. Já estava na segunda gravidez. Mas o que eu agora lembrei, o que eu queria falar. Quando você é superficialmente educado com as coisas de Deus, você não tem assim robustez espiritual. Qualquer vento te leva, qualquer vento. Então hoje a gente vive um momento que eu acredito que nunca vivenciamos, um momento de pandemia, um momento de coisas que acontecem que a gente se assusta. E a gente não pode nem mesmo ir à igreja, foi o ponto onde eu parei. Sim. A gente não pode nem mesmo ir à igreja. E se você não tem uma vida consagrada ao Senhor, se você não tem igreja no sofá da sua casa, se você não tem igreja interiorizada em você, um momento como esse que a gente vive, sabe, você é jogado de um lado para o outro, porque você não tem peso espiritual, você não tem raiz, sabe? Não precisa nem uma tempestade, sabe? Você não pode ir à igreja, você você não tem um convívio com os irmãos, você fica totalmente fragilizado, sabe? E hoje a gente entende que a gente não precisa, lógico que nós temos que congregar, né? Isso é essencial,
Mas na falta da igreja, como é que fica a nossa espiritualidade? Como é que fica a nossa comunhão? Qual que é a ideia que os nossos filhos têm de Deus, uma vez que eles não podem frequentar a escolinha? Não é verdade? E a gente entendeu o quão rasos a gente tinha sido até então. E o quanto a gente precisava se aprofundar no conhecimento das Escrituras e mais ainda numa sintonia e numa harmonia com o próprio Deus. Vida de oração sem jejum, né? Jejum, parece que jejum nos nossos dias ele é muito conhecido hoje no contexto da saúde, né? As pessoas conhecem o jejum o dia que tem que fazer um exame, né, médico, né? Eu preciso ir ao médico, vou fazer um exame, aí eu tenho que ir em jejum, né? A gente entendeu que é difícil você conseguir assimilar uma vida assim perto de Deus sem essas ferramentas que são vitais para a nossa espiritualidade, que é a oração e que é o jejum, que é a comunhão, o estudo da palavra. Se isso não existe diariamente, se isso não existe assim rotineiramente, sistematicamente, não tem razão a gente ser um igrejeiro, porque o momento de crise, quando ele chega, ele te sacode. A sacudidura, ela te leva, né? Até hoje mesmo eu estava lendo sobre sacudidura. O que vai provocar sacudidura na igreja é o testemunho direto das testemunhas verdadeiras, né? Aquele testemunho fiel e verdadeiro que você dá, aquilo vai causar uma impressão tão forte nas pessoas que elas vão se ver diante de dois caminhos. Ou vai pro caminho que realmente é aquele que direciona você ao céu, caminho estreito, ou então ela aponta você como uma pessoa que está forçando demais e acaba se extraviando para um caminho muito, muito fácil, né? Para uma zona confortável, que é aquela zona que a gente viveu toda a nossa vida. Então, o que acontece? A gente começou a buscar de Deus. Senhor, o que a gente precisa fazer para mudar essa história? A gente quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente quer ser testemunhas fiéis. A gente, né, aprendeu que o Senhor busca verdadeiros adoradores. E como que a gente vai adorar ao Senhor de maneira verdadeira se a gente não conhece o Senhor em profundidade, não tem intimidade? E a gente começou a buscar, né? A gente começou a se preocupar. A vida passou a ser algo agora mais sério, né? Não era só ir estudar a lição da escola sabatina, não era só ensaiar algumas músicas e ir para a igreja cantar, não era só ter uma vida social repleta de coisas, né? Muitos amigos, muitas coisas para fazer, não era só aquilo. A gente agora tinha conscientizado da solenidade do momento em que a gente vivia. A gente precisava educar uma filha, educar agora, não uma filha, mas a nossa família. A gente precisava receber de Deus, né, aquela educação que iria nos preparar, que vai nos preparar e que nos prepara, né, para um dia encontrar com Deus. E foi quando nós decidimos várias coisas e a gente entendeu que uma mudança na nossa maneira de comer, uma mudança na nossa maneira de vestir,
uma mudança até mesmo geográfica, né? A gente morava em um lugar e a gente aprendeu que morando mais próximo da natureza, a gente tinha um ambiente mais propício, de maior facilidade, onde a gente conseguia encontrar, contactar, entrar ter momentos assim especiais com Deus. E a gente também resolveu fazer uma mudança geográfica. Nós mudamos primeiro para o interior, né, da cidade em que a gente morava na época. Depois a gente mudou, era uma cidadezinha interiorana, né? E depois a gente teve a oportunidade de vir morar no campo mesmo. A gente foi morar num sítio, né? Afastado, não era nem uma cidade interiorana. E Deus foi dando muitas e muitas e muitas bênçãos. A gente morou por 1 ano e meio, praticamente, né, nesse sítio. A gente trabalhou, inclusive, nesse sítio, em um projeto missionário, né, onde nós conhecemos ali pessoas maravilhosas que nos ajudaram e que nos ajudam ainda até hoje na nossa caminhada cristã, né? Acho que a gente está entre amigos, né? A gente pode falar. É a família Bazan, né? O David, né? A Ruth, as crianças, família assim de Deus mesmo, né? Que foi assim, a gente percebeu, né? Nossa, essa família reflete o caráter de Cristo, não é verdade? Uma família que enfrenta as suas lutas, né? Como todos nós, mas a gente percebeu, puxa vida, nossa, que família unida, que família bonita, nossa, como eles agem. E assim, depois deles, a educação das meninas, né? Depois deles a gente conheceu também várias outras famílias também, e a gente percebeu assim, que existia uma outra maneira, um outro módulo de educação, diferente daquele módulo convencional. Sabe, a gente percebeu que havia muitas famílias preocupadas em educar os filhos, em educar a família, não daquele modelo convencional que a gente foi educado, que a gente estava acostumado, mas a gente percebeu que existia pessoas preocupadas em educar exclusivamente para o céu, sabe? Focados mais nas coisas do céu do que nas coisas dessa terra. Porque quando você pensa em educação para o seu filho, eu acho que 90% das pessoas elas vão pensar assim, numa escola boa, elas vão pensar numa faculdade para os filhos, elas vão pensar num bom emprego, numa boa profissão para os filhos. E não tem nada de errado com isso, desde que isso não seja a prioridade. Mas infelizmente a gente sabe que não vamos ficar aqui tapeando também, a gente sabe que isso na maioria dos casos, a prioridade da maioria das pessoas. E isso aconteceu com a gente, né? Só que a gente entendeu, a gente viu que existe um grupo de pessoas, a gente que prioriza, que tem até, né, a parte acadêmica, né, tem a parte material, conquista as coisas, mas não tem isso como prioridade. E a gente achou isso muito bonito e a gente achou isso também essencial, né? Porque você pode receber todas as bênçãos de Deus, de todas as formas pelas quais Ele deseja te dar, mas priorizando o quê? O reino dele, a justiça dele, e colhendo todos esses frutos, né, fofa, como acréscimo, como aquilo que vem como um prêmio, como presente, né, aquilo que Deus está te dando, né. Mas na maioria das vezes a gente inverte esse papel,
né? A gente quer buscar primeiro as consequências, as coisas, para depois, né, secundariamente buscar o reino de Deus. E a gente entende que se ele não for o primeiro, né, como diz aquela música do Arautos do Rei, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Você pode conquistar tudo, né? Igual a gente tinha um bom salário, nós dois trabalhávamos, a gente morava numa casinha legal, né? Diferente. Hoje a gente mora numa casinha muito simples, muito, muito, muito simples mesmo. Mas eu acredito que a gente hoje é mais rico, eu acredito que a gente hoje é mais feliz. Eu acredito que hoje, apesar de muitas e muitas coisas que precisamos melhorar, né, fofa? Eu como esposo, como pai. Eu também, né, como esposa e mãe. Sim, precisamos melhorar muito, muito, muito. A gente percebe que Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, já transformou alguma coisa e assim, já nos conscientizou, né, daquilo que a gente realmente precisa fazer, né? E enfim, hoje a gente vive... A gente percebe, né, como que Deus usou os nossos pais, usou o nosso casamento e usa as nossas filhas para nos salvar, né? Sim, sim. É impressionante, isso aí é impressionante. E hoje eu vejo assim, Deus de uma forma muito intensa. Sim. Quando eu me relaciono com a minha esposa, mas eu acredito que estou falando por nós dois agora. Elas nos ajudam muito, muito, muito a entender qual é a vontade de Deus. Muito mesmo. Deus tem nos mostrado assim, porque a obra que vai transformar as famílias, ela, nesses últimos dias, né, como diz lá em Malaquias 4, versos 5 e 6, é uma conversão de coração, né? O coração dos pais vão ser convertido ao coração dos filhos, e aí sucessivamente, né? É uma ordem. Depois, o coração dos filhos vai ser convertido ao coração dos pais. Então, às vezes a gente tenta fazer com que os nossos filhos se convertam a nós, mas nós não temos o nosso coração convertido a eles. Então, sabe, na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas aqui sim, Deus deu uma ordem. E se o coração dos pais não é submisso, não é convertido ao coração dos filhos, não tem como você buscar uma conversão do coração do seu filho ao seu coração. Não é verdade? E Deus, de uma forma miraculosa, Ele olha para a gente e fala: olha, eu estou tentando converter o seu coração ao coração dos seus filhos, mas está um pouquinho difícil. Então eu vou converter o coração dos seus filhos, das suas filhas, no caso. Eu vou converter o coração das suas filhas a você, para você entender que o seu coração precisa ser convertido a ela. E assim a gente também entende que o nosso coração precisa ser convertido a Deus, não é verdade? E a minha filha mais velha, ela quer sempre estar comigo. Se eu vou trabalhar, ela quer estar comigo. Se eu vou à feira, se eu vou fazer compras, ela implora para estar comigo. Né? A Antônia, ela é mais mamãe, né? Não, a Antônia vai na onda também agora. Sim. Mas a mais velha é impressionante, sabe? É impressionante. E eu fico pensando assim, puxa vida, Senhor, eu sei o que o Senhor está querendo me dizer. Que é essa vontade que eu preciso ter em minha vida de estar com o Senhor, sabe? De fazer aquela vontade de estar todo o tempo com o Senhor. Porque a minha filha,
tudo ela quer fazer comigo. Ela quer trabalhar em casa comigo. Ela amanhece perguntando se eu vou trabalhar em casa naquele dia. Papai, o senhor vai trabalhar em casa hoje? Papai, o senhor precisa ficar mais em casa. Papai, eu posso ir trabalhar com o senhor? Ela insiste tanto, tanto, que eu levo algumas vezes para trabalhar comigo. Né? Eu tenho um trabalho que não é um trabalho de escritório, né? Meu trabalho não meu trabalho é braçal, meu trabalho é sol a sol, é na construção civil, né? Eu sou um carpinteiro e ela ama estar comigo e eu tenho aprendido com ela, né? Que eu preciso amar as coisas de Deus, que eu preciso amar estar com Deus, não é verdade, Fofa? Você queria falar alguma coisa? Não. Então, assim, Deus está convertendo, fazendo uma inversão aí, convertendo o coração dela ao meu de uma forma tão intensa que eu estou entendendo que eu preciso converter o meu coração ao dela. Não é verdade? E a gente tem feito isso, né? A Vânia sempre foi muito ativa, sempre trabalhou, né? E quando ela engravidou, ela decidiu, né, trancar a faculdade que ela fazia para assumir agora uma faculdade de mãe. Eu agradeço a Deus, né, por ter uma esposa tão dedicada, igual é essa aqui, né? Não só com as filhas, mas com o esposo, né? Ela decidiu ser mãe e Deus busca isso, busca mãe de tempo integral. Querida mãe, não dá para terceirizar aquilo que Deus confiou a você. Sabe, se você tiver que escolher entre o seu filho e entre um emprego, é duro o que eu vou te falar. É duro, mas você precisa escolher em cuidar da sua família. O seu esposo, mais do que a sua ajuda financeira, ele precisa do seu cuidado. Do seu cuidado. Agora é meio que um apelo, né, nessa conversa, e a gente já vai finalizar. Mas os seus filhos, eles precisam do seu carinho, da sua atenção, da sua presença. Nada substitui a presença de uma mãe no lar. E graças a Deus a gente entendeu isso, a Vânia entendeu isso, né? E eu também tenho a oportunidade, né, de estar mais presente em casa, né? Embora eu queira arrumar uma maneira para estar mais em casa, mas eu sei que o papai precisa sair, né? Mas graças a Deus eu estou todos os dias em casa. Eu tinha uma vida de intensas viagens, né? Viagens evangelísticas, missionárias, né? Até eu entender que o campo missionário primordial na minha vida é a minha família, né? Então, queria falar para vocês, né, que realmente vale a pena você direcionar toda a sua vida cuidando mais da sua família, né? Colocando a sua família em primeiro lugar, né? A gente sabe que nós temos aí os nossos cargos, temos aí os nossos afazeres, né, na igreja, mas nada, ministério algum é pedido para nós. Deus não pede para ninguém exercer, que alguém exerça um ministério onde a família não participe. Você quer fazer parte de um ministério que... Tem mais alguma coisa para falar? Não, já está na hora de finalizar, né? Você quer fazer parte de um ministério de música? Maravilhoso. Primeira coisa, procura conhecer a Deus, para você saber o que você vai apresentar para Ele, para você não apresentar o seu gosto musical. Saber qual que é a vontade de Deus. Sim. Para nossas vidas. Sim. Você quer... e aí você engloba a família. Engloba a família.
Você quer participar de um ministério musical, então você engloba a família. Ah, eu gosto da área de saúde. Procura entender o que Deus espera que você aprenda sobre saúde. Coloca a sua família nesse ministério. Deus não busca isolar um casal, um marido, uma esposa, um pai, né, em um ministério onde eles se distanciam. A família precisa estar junta, a família precisa estar unida, tá? Então essa é a nossa experiência. Hoje a gente tem essa convicção, né? Eu amo música, eu sempre fiz música, sempre cantei música, fiz assim, não no sentido de compor, compus muito pouco. Eu sempre cantei na igreja e assim, eu sacrifiquei muito o tempo da família estando sozinho no meu ministério, sabe? Isso eu acredito que Deus possa ter me usado, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus era que eu tivesse junto com a minha família, né? Então tá aí as meninas crescendo hoje, né? Quem sabe daqui uns dias, eu gosto muito de harmonia, quem sabe a gente consegue formar um grupo, né? As meninas já estão aí aprendendo, né, a música. Espero que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração e nós encorajamos a você tomar decisões acertadas naquilo que diz respeito a uma entrega de todas as suas faculdades, né, para que Deus seja o centro, para que Deus seja aquele que diz onde você deve concentrar as suas forças, o seu raciocínio, a sua vontade de crescer e de conquistar. Amém? Amém.